Já começou mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. Me conta, qual o tamanho do susto que você leva ao perceber que existe um problema chamado celulite facial e que pode colocar sua vida em risco? Vai, de 0 a 10. A minha surpresa foi assim, nível 11. De verdade, nós estamos falando de uma infecção bacteriana grave e que pode atingir estruturas profundas do rosto. Quem passou por isso é a minha colega aqui da Record, a jornalista Adriana Perrone, repórter experiente que precisou lutar para salvar a própria vida em internações hospitalares, mas graças a Deus já recebeu alta e segue em tratamento, viu? Com antibióticos e cuidados intensivos. Então, no episódio de hoje, a gente vai descomplicar a celulite facial com a própria Adriana, que ao meu lado recebe o cardiologista Álvaro Paiva, do Hospital Moriá, em São Paulo, que integra o plano multidisciplinar que acompanha o caso dela. Adriana, bem-vinda, amiga. Olá, Edu, muito obrigada pelo convite. Oi a todos. Oi, doutor Álvaro, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês falando para a audiência. Então vamos nessa, vamos conversar primeiro com a Adriana, porque o teu nível de susto foi que nem o meu, de 0 a 10 foi 11, Adriana, e você chegou a ter algum tipo de preocupação inicial quando soube da gravidade? Então, Edu, a minha primeira reação, na verdade, foi brincar com a situação. Eu nunca tinha ouvido falar em celulite facial, então sim, minha surpresa foi nível 11, 12. Primeira coisa que eu disse foi, celulite no rosto? Como assim? Mas aí veio a explicação, né, de que se trata aí de uma infecção bacteriana, e aí pra mim foi um choque. Nesse momento, naquele momento, eu entendi que não era brincadeira e foi assustador, viu? Eu imagino. E é um susto que permanece, né? Porque de uma internação foi para uma segunda internação. A Adriana está usando um equipamento no braço que leva as veias mais profundas pertinho do coração para receber antibiótico venoso. Doutor Álvaro, explica para gente. Esse termo, celulite, costuma ser associado a algo mais estético. As pessoas chamam de inofensivo, mas a celulite facial é uma infecção grave. Qual é a diferença entre os dois quadros? Por que esse nome pode confundir as pessoas? Exatamente, Edu. A celulite, no jargão popular, né, são aquelas marcas, né, que as mulheres têm, apresentam mais do que os homens, né, mas que aparecem nos glúteos, né, nas coxas, né, que tem um componente ali estético mais importante. Mas no jargão médico, quando a gente está falando de pronto-socorro, quando a gente está falando de internação hospitalar, quando a gente ouve falar em celulite, a gente pensa numa infecção do tecido celular subcutâneo, né, embaixo da pele, as células que estão na estrutura da pele, inflamadas ou por uma bactéria ou por uma inflamação autoimune, mas em geral uma inflamação oriunda de uma infecção bacteriana e que nos traz muita preocupação como médicos, né? Quando a gente pega um paciente com celulite, e pode ser na perna, pode ser no tronco, pode ser na região do períneo, isso pode acontecer também, é uma celulite também muito grave, mas também pode acometer o rosto, né? Essa infecção, ela traz uma necessidade de entender o nível de acometimento que esse indivíduo está tendo dessa celulite, que pode ser só uma questão muito mais local, sem grandes repercussões sistêmicas, mas pode ser também uma celulite trazendo uma infecção que muda o funcionamento do corpo, febre alta, taquicardia, alterações de função de órgãos, e quando essa celulite é na face, a gente se preocupa muito mais, afinal de contas, a face está muito perto ali do cérebro, né? A gente pode evoluir com meningite por conta da celulite facial, trombose do seio venoso, que é um ponto de drenagem do sangue do cérebro. Então, quando a gente ouve celulite facial, a gente se arrepia junto com o paciente, né? É óbvio que nós temos estratégias, né? Nós temos classificações da celulite, né? A gente tenta entender o contexto e prescrever um tratamento com muita calma, com muita tranquilidade, mas a gente nunca subestima uma celulite. Doutor Álvaro, no meu caso, há algumas semanas eu senti um carocinho ali perto do olho esquerdo, mas como eu disse, eu não dei muita importância num primeiro momento. Dias depois, ele começou a se espalhar, aí a região inchou e nem os antibióticos orais que eu tomei no primeiro momento resolveram. Eu acabei precisando de internação e um tratamento mais intenso. Quais são os sinais de alerta, hein, para que a pessoa procure atendimento médico imediatamente, coisa que eu não fiz? Eu esperei ali umas 2 semanas para procurar um médico para saber se aquilo era um terçol.
O mais importante na hora que o paciente identifica alguma mudança na sua face, né, pequenos inchaços, pequenos pontos de vermelhidão, pequenos pontos dolorosos, é procurar o atendimento imediatamente, independente de outros sintomas. Porque caso se trate de uma pequena espinha, não, isso é só uma mínima inflamação pontual no rosto, o médico vai tranquilizar, vai orientar com relação a alguma piora, alguma coisa. Mas se for o início de uma celulite, a gente pega o caso ainda sem grande gravidade e os antibióticos por via oral podem ser efetivos. Quando a gente tem uma celulite facial, quando a gente tem uma celulite em qualquer lugar do corpo, que não na face ou no períneo, às vezes o paciente tem um pouco de febre, às vezes o paciente tem calafrios, a gente não se preocupa tanto, de repente até com antibióticos via oral a gente consegue resolver. Mas na celulite facial, né, o rosto inchado, em volta dos olhos, perto do nariz, vermelho, quente, com dor, a gente, no primeiro sinal de uma inflamação sistêmica, demanda um atendimento médico aí de urgência. Ou seja, doutor Álvaro, como vocês médicos costumam dizer, a clínica é soberana, né? Tem que saber como é que o paciente está se sentindo e o corpo fala. É preciso ouvir o corpo e se os sintomas aumentam, se expandem, o problema pode ser maior e é preciso pedir socorro imediato. O diagnóstico não parece simples e é por isso que a gente quer divulgar e massificar isso para que até mesmo os serviços de saúde estejam mais preparados para identificá-lo. Agora, por que essa infecção pode se espalhar para estruturas como olhos e até o cérebro? Que complicações mais preocupam vocês médicos? Pela proximidade, né, toda infecção ela pode se espalhar pelo corpo por duas vias, principalmente. A via hematogênica, então eu posso ter, hematogênica pelo sangue, tá? Eu posso ter, então, uma infecção no dente, né, numa gengiva, uma infecção na boca, e eu fazer um abscesso no fígado, eu fazer tipo um furúnculo, né, fazer uma inflamação com pus no fígado, porque uma bactéria saiu ali pelo sangue da boca, entrou pelo sistema circulatório e se depositou no fígado, se depositou no pulmão, se depositou em um lugar à distância via sangue. A outra forma da infecção se espalhar é por contiguidade, então de um tecido encostando no outro. Então, se eu tenho, por exemplo, uma infecção no dedo do pé, não é incomum essa infecção mais grave, por exemplo, em um paciente diabético, chegar no osso do pé. A gente chama de osteomielite. Essa infecção foi progredindo ali localmente. Quando a gente fala de dedo do pé, a gente pensa no osso. Quando a gente fala de face, olho, né, a região periorbitária, o que está logo atrás é o cérebro, né, é a meninge. A gente pode ter uma meningite oriunda de uma infecção do tecido celular subcutâneo facial, ou seja, uma meningite secundária a uma celulite facial. Doutor, e o que pode definir que essa bactéria vai ser mais ou menos resistente a antibióticos? É o acaso? Ou os casos de celulite facial têm vindo com infecções bacterianas de micro-organismos mais resistentes a antibiótico? Eu pergunto isso porque, no caso da Adriana, nós tivemos uma internação prolongada, o tratamento ainda não terminou. O que determina se o tratamento vai ser em casa ou no hospital? Quando a gente tem uma celulite facial sem nenhum sintoma sistêmico, sem calafrio, sem febre, aí eu coloco um dado a mais, né, que sem alterações de exames de sangue, então sem alterações dos leucócitos, na proteína C reativa, que é uma forma da gente avaliar a inflamação também. A gente tem uma inflamação no local, né, na face, exames de sangue normais, não teve calafrio, não teve febre, não teve sintomas sistêmicos intensos, a gente consegue fazer um tratamento com antibióticos via oral, na grande maioria das vezes, em 24, 48 horas, mais comumente a gente começa a ver que o processo está esfriando, né, a área vermelha diminui, né, a dor ali começa a passar, a área endurada ali da infecção, aquela área durinha, né, que fica da infecção, começa a ceder, a gente vê o sucesso do tratamento e, caso contrário, o tratamento via oral não está funcionando, a gente tem que progredir para o tratamento endovenoso. Porém, se a gente pega o paciente e ele tem esses sintomas sistêmicos que eu já falei, que trazem preocupação, e eu repito, febre alta, calafrio, mal-estar intenso, ou alterações de exames de sangue, a gente fica um pouco mais preocupado que essa infecção pode estar um pouquinho mais intensa do que o desejado. E aí, a opção por internação nesses casos, ela tem dois motivos. O primeiro, quando a gente faz um antibiótico venoso, ele é mais rápido, ele funciona um pouco mais rápido. E segundo, a gente consegue acompanhar online, né, usando um termo atual, aí,
A gente consegue acompanhar imediatamente cada medicação que a gente faz, cada dia de tratamento, a evolução. Então, o médico mesmo vê se a face está desinchando, se a área vermelha está diminuindo, repete o exame de sangue no dia seguinte, percebe que diminuiu os leucócitos, que a PCR está sob controle. A gente consegue mais rapidamente perceber o sucesso ou a falha do tratamento. Doutor Álvaro, com a repercussão do meu caso, tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas pelas redes sociais que tiveram ou que estão enfrentando a celulite facial nesse momento. E a maioria relata a mesma coisa, que a infecção começou de uma forma sutil, assim como foi comigo, e de repente piorou muito. Isso é comum nos casos de celulite facial? Começa ali como um carocinho, parece um terçol, e aí do nada vira aquele edema inchado, né? Aquele edema vermelho, fica alto na região dos olhos. Isso é comum? Sim. A história natural, né? Outro termo médico, a história natural da grande maioria das infecções é assim. A maioria das bactérias que causam essas infecções, elas estão no nosso corpo. E há um equilíbrio, digamos assim, entre a replicação dessa bactéria e a tentativa dessa bactéria de causar a doença e o nosso sistema imune bloqueando. Se eu pegar agora, em mim, no Edu, em qualquer pessoa, e fazer a gente chama de suave, um cotonetezinho assim, coloca no nariz ou pela pele, no próprio rosto, e colocar para fazer a cultura desse material colhido, desse micromaterial colhido, vai crescer um monte de bactéria ali, inclusive bactérias que podem causar uma celulite. Só que o nosso corpo está aguentando, está segurando, essas bactérias não entram. Num dia que ocorre uma pequena escoriação, ou a gente coça o olho diferente, ou depois de um procedimento, 2, 3, 5 dias depois que fez um procedimento na face. Por exemplo, a gente vê muito microagulhamento, né, que os dermatologistas fazem para rejuvenescimento. Há uma quebra desse equilíbrio e surge uma pequena inflamação. O nosso corpo, nesse momento, começa a mobilizar, né, o sistema imune para bloquear e vencer. Muitas vezes a gente vence, mas quando a gente perde essa batalha inicial, a bactéria faz uma replicação muito rápida e inflama todo o local, numa piora rápida, né? E isso chama muita atenção dos pacientes. Realmente, muitos relatam isso. Nossa, estava inflamadinho aqui, tinha uma espinha aqui próxima do nariz ou próxima do olho, eu estava coçando, estava doendo um pouquinho, eu dormi ontem bem, acordei hoje com o rosto super inchado. É esse o comum mesmo, Adriana. Já fica o alerta também, né? Espremer espinha ali perto do olho, de jeito nenhum, né, doutor? Não é indicado, né? Se for uma espinha já grande, com muito pus, sugiro que já procure o atendimento de um dermatologista ou de um médico para ver se tem algum risco de progredir, mas espremer espinha a gente não costuma indicar. Faz uma compressinha quente, né? Naturalmente, ou ela vai secar, né, e vai ser reabsorvida pelo corpo, ou ela vai supurar, né, vai estourar aquele puizinho ali e vai sair. Então vamos para as questões finais aqui. Primeiro, Adriana, que guerreira você tem sido e como você tem sido aberta, como você dar luz sobre esse assunto tem feito com que mais pessoas se sintam próximas a você e próximas a um problema que elas não conheciam. Como é que isso impactou na sua rotina e qual é a sua mensagem para essas pessoas que têm te procurado? Edu, bom, foram internações, medicações, né, medicação forte, incerteza aí de como o meu corpo reagiria a tudo isso. Tem sido uma fase de bastante aprendizado, de reflexões. No pessoal, eu aprendi a aceitar ajuda, aceitar que a gente nem sempre está no controle das coisas, nem da própria vida, mas eu entendi principalmente a importância de não negligenciar os sinais que o corpo dá. No profissional, eu precisei parar tudo, né? Estou retornando aos poucos e para quem ama o que faz, a gente sabe, né, Edu, não é fácil. No fim, eu percebi aí que dividir essa experiência com todo mundo transformou o que eu tenho vivido em algo que pode ajudar muitas pessoas e isso sim tem me deixado muito feliz. Doutor Álvaro, muito obrigado por acompanhar de perto o caso da Adriana e por esclarecer tantas dúvidas. E que mensagem o senhor deixa para pessoas que têm dúvidas sobre o assunto? Eu gostaria de deixar um recado que tenham um médico de confiança, vale a pena ter alguém que vocês conseguem acionar para tirar dúvidas. Tenham sempre o cuidado de, numa febre, num mal-estar, quando vocês não estão percebendo de fato o que está acontecendo, procurar atendimento médico.
Deixa um recado para os pais: celulite periorbitária, celulite facial em crianças existe, é comum, e elas são menores ainda, são menos protegidas, então fazer uma meningite numa celulite facial de uma criança é mais comum ainda. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado, Adriana, e a próxima vez que você que está nos ouvindo estiver diante do espelho, não apenas se veja, mas ouça o seu corpo e aceite ajuda. Na dúvida, aceite ajuda. Obrigado, doutor. Obrigado, Adriana. Obrigada, doutor. Obrigada, Edu. Está terminando a edição 1234 do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do Dr. Álvaro Paiva e da Adriana Perrone. Você pode acompanhar essa edição, inclusive, no seu tocador predileto de podcast, nas redes sociais do Jornal da Record. E é sempre bom lembrar que a gente está trabalhando juntos com diferentes temas. Você pode sugerir o próximo JR 15 Minutos. A produção foi do David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. A vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Tô te esperando, hein? Bora pra próxima.